Hoje, aproveitando esse privilégio do convite do pastor Cérvulo, eu queria compartilhar com vocês o Salmo 121. O Salmo 121 é o segundo dos salmos de romagem. Os salmos de romagem, eles começam do Salmo 120 até o Salmo 134. E são cânticos que a igreja cantava, vocês sabem, né? O povo de Israel, pelo menos todo judeu, pelo menos uma vez por ano, ia até Jerusalém para adorar a Deus, ou para uma das festas que havia em Jerusalém. E esses salmos de romagem, eles vêm depois do Salmo 119, né? Parece que a gente está vindo do Sudeste e tem que passar ou por Minas, ou pela Bahia, ou pelos dois, não é? Que é o Salmo 119, aí depois chega aqui Salmo 120, que é Sergipe, né? E assim por diante, né? Mas assim, esse salmo, ele é uma bênção, porque é um salmo que é muito descritivo da vida. André e Ale, que bênção. Estou vendo um bocado de gente assim que eu amo e que está aqui. Que maravilha. Vamos ler esse salmo juntos? A uma só voz? Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Que salmo lindo, não é? Tinha um cântico que o Quarteto Vida cantava, que é essa parte final. O Senhor é quem te guarda. E aí eu aproveitava sempre nas visitas que a gente faz ao hospital mesmo, né? Para ver alguém que está dodói. E recitava esse final, não é? Mas meditando no salmo, eu vi como ele é rico de ensino primeiro para mim. Veja, eu sempre lutei com ansiedade, sempre. Desde pequeno eu consigo lembrar de coisas que iriam acontecer e que já me tiravam o sono, coisas boas e coisas ruins também, que estavam para acontecer, que também me deixavam ansioso. Quando eu tinha que ir para o dentista, por exemplo, meu Deus, como é ruim ir para o dentista, né? Desculpa os dentistas que estão aqui, eu gosto de vocês, não do trabalho que vocês fazem. É muito ruim para o dentista. Eu amo ficar anos sem ir ao dentista, não é? Eu acho que é por isso que eu não tenho plano dentário, né? Porque assim, a gente fica desconfiado, né? É tão barato, né? E é um negócio tão ruim, eu vou pagar por isso, não é? Deixa aí, quando tiver alguma necessidade, quando eu perceber que o buraco está bem grande, aí eu vou lá tapar, não é? Aí vou sofrer de uma vez só, não é? A ansiedade, ela vinha também em coisas boas. Por exemplo, o meu pai, ele tinha um caminhão. Aí ele disse assim, eu vou mudar para ônibus. Aí pronto, aí a ansiedade agora, como é que vai ser? Quando é que vai ser? E assim, é massacrante a ansiedade, porque ela vai consumindo as energias da gente, né? E quando chega o dia, você passa o dia inteiro tenso, porque você não vê a hora daquilo acontecer, ou você morre de medo de que aquilo que é tão bom não dê certo. Então, esse salmo, ele é um salmo que ele serve, eu imagino, ele serviu para muitos judeus que estavam caminhando para Jerusalém, para lembrar a eles de quem é
o Deus a quem eles estavam indo adorar, o Deus a quem eles estavam indo celebrar. Então eles podiam, nesse salmo, contemplar o caminho e tomar uma vacina contra a ansiedade, contra o medo, contra a incerteza. Esse salmo, ele é bem, como eu falei, descritivo, e ele começa dizendo assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Os montes em Israel, eles estão por toda parte, cada um com um nome, e eu imagino naquele caminho, que era um caminho difícil, eles olhando e pensando nos perigos que havia no caminho, muitos perigos, perigos de salteadores, perigos de animais selvagens, perigos de animais e insetos peçonhentos. Fico imaginando, porque lá o clima é desértico, né? Aquelas cobras que ficam pelo meio das pedras, aqueles escorpiões, né, que chegam para picar, né, malvados como eles são. De onde me virá o socorro, é a pergunta, quando o perigo chegar? De onde? Aí eles mesmos respondem logo após, dizendo: o meu socorro vem do Senhor. Essa é uma afirmação de fé que nós precisamos fazer sempre. O meu socorro vem do Senhor. E para que a gente não fique com medo ainda, ou pensando assim, mas o que Deus pode fazer? Então ele diz assim: o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então o meu socorro não é qualquer socorro, não. O meu socorro não é o SAMU. Ele não vem depois que o problema tiver criado, não. O meu socorro vem em todo tempo, o meu socorro está comigo. E agora a gente pode afirmar, agora nessa progressão da revelação, que a gente conhece muito mais, e nos relacionamos com Deus muito mais claramente. O meu Deus habita em mim. Ele fez habitação em cada um de nós e é o nosso socorro. E aí ele fala: ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não havia estradas, eu imagino, né, tão boas quanto há hoje, né? Não havia asfalto e tudo mais. Eu lembro que foi o pastor Sérgio que, para me dar um presente, disse assim, alguém chamou ele para pregar durante uma viagem a Israel. Aí ele disse: eu só vou se Luciano for. Aí eu, olha, e eu fui. E assim, que país moderno, que coisa linda, tudo aquilo. O antigo convivendo com o novo, mas o antigo que é novo também, porque eles estão sempre escavando lá e descobrindo coisas novas. É uma riqueza sem fim. Olha que eu nunca gostei de viagem de turismo, porque eu ficava imaginando assim: acorda cedo, entra no ônibus, vai para tal lugar, olha as coisas que estão lá, aqui aconteceu isso e aquilo outro, entra no ônibus, vai para outro lugar e assim por diante. Mas lá é diferente. Lá é diferente. E pensando que Israel é uma terra que foi prometida e que Deus cumpriu a sua promessa, entregou para esse povo essa terra, e agora eles podiam conviver lá com o Deus Todo-Poderoso, e se fossem fiéis, como fala lá em Levíticos, né, eu acho capítulo 26, né, eles poderiam usufruir de muitas bênçãos do Senhor. Agora eles poderiam caminhar por ali, na certeza de que, porque o Senhor é o meu socorro, os meus pés, ainda que seja muito difícil o caminho que eu tenha que trilhar, eles não resvalarão, eu não vou escorregar ou pisar de mau jeito. Os meus pés, se eu confiar no Senhor, eles estarão firmes nele. O Deus Criador do céu e da terra, o meu socorro vai me sustentar de pé. É uma coisa, é algo, eu estou pensando aqui em vários
colegas meus que hoje não são mais pastores, não é? E assim, pensando também nos meus próprios pecados, nas minhas próprias perebas, não é? Eu entendo que os percalços que há no caminho, eles fazem parte do caminho, e ainda que o povo de Deus não tenha controle sobre eles, mas onde eu piso e como piso, tem uma administração constante do Deus Todo-Poderoso. Constante. Quando eu tive depressão, pânico, transtorno de ansiedade, a ansiedade ainda está, assim, é uma luta constante, né? Nesse tempo que eu estava interditado, eu consegui ver Deus me interditando, porque os padrões que eu tinha no ministério, eles eram adoecedores, ou eram adoecidos mesmo. Eu caminhava doente, eu não poderia continuar assim. Ainda há coisas a se resolver, viu? Não está tudo resolvido não, mas deixar a depressão, o pânico e o tipo de ansiedade, que é um transtorno mesmo que eu vivia na época, só poderia acontecer quando eu desse o próximo passo. O próximo passo precisava ser não dependente de mim, mas precisaria ser um passo de fé no Deus Todo-Poderoso. Então, Ele não permitirá que os meus pés vacilem, porque o caminho é dele. As adversidades foram preparadas por Ele. As pedras, os caminhos íngremes, eles fazem parte do caminho que eu tenho para trilhar aqui nessa terra. E Ele diz, Ele não permitirá que os meus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. Dormitar é cochilar, né? Aí Ele reforça, é certo. Ou seja, Ele diz, com certeza, não dormita, não cochila, nem dorme o guarda de Israel. Eu lembro que o meu menino, ele disse assim, uma vez para mim, acho que ele vivia cheio de perguntas, e uma delas foi, Painho, Deus fica cansado? Aí eu disse, claro que não, Deus nunca cansa. Ele disse, por que foi que ele descansou no 7º dia? Rapaz, aquilo foi de última hora, porque Deus disse, meu Deus, Pai, por que tu descansaste, Pai? Oh, Senhor, não devia ter feito isso para não ficar esse imprensado agora, não é? E aí me veio assim um aprendizado que eu tinha tido no seminário, que era sobre, e eu respondi do mesmo jeito assim, na hora assim, né? Não, meu filho, veja só, a gente faz uma introdução muito boa a sua pergunta, e isso tem realmente, né? Tudo isso para ganhar tempo, né? Isso é um antropomorfismo. Aí eu lembro de Hannig falando bem alto lá na cozinha, assim, dizendo assim, ele entendeu tudo, né? Ele não tem entendido o que era antropomorfismo, nem eu sei falar isso. Mas assim, Deus não cansa, e Ele não descansou porque estava cansado. O descanso dele tem a ver com a perfeição da sua obra, tem a ver com tudo o que Ele fez era bom. Então, depois de fazer o homem, não é? E a coroa da sua criação, o homem e a mulher, então, o que eu vou fazer mais? Já fiz tudo, está completo. No 7º dia, o Senhor descansou. Mas Ele não cansa, por isso que Ele diz aqui, Ele não cochila, nem dorme. O guarda, aquele que nos protege, aquele que é o nosso socorro, aquele que nos mantém de pé, Ele não dormita, nem dorme. Ele é o guarda de Israel constante, é certo, todas as horas, cada minuto, cada centésimo da nossa vida tem o selo do cuidado de Deus. E aí, pensando
nesse interditar do Senhor muitas vezes na nossa vida, esse quebrar da nossa pata como ovelhinha traquina, né, que muitas vezes nós somos, ele prossegue dizendo assim, ele vai falar mais na frente um pouquinho, só ele falando sobre ainda o cuidado dele, ele fala assim, o Senhor é quem te guarda, é Ele pessoalmente quem faz esse trabalho. E aí ele faz a afirmação, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. E a sombra não tem como a gente fugir dela, né? Constantemente, para onde a gente virar, para onde quer que a gente for, nesse momento, apesar da iluminação ser jóia, cadê minha sombra? Tá uns reflexos aqui. Pronto, tá aqui, não é? Deus é mais certo que a minha sombra. O Senhor é a minha sombra, a minha direita. E ele afirma mais, de dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. Só para falar do cuidado de Deus, porque a gente pode olhar para a peregrinação de Israel quando saiu do Egito, a gente vê o povo andando pelo deserto, mas de dia havia uma coluna de nuvem cobrindo Israel e eles poderiam ficar tranquilos, não seriam molestados pelo sol, e de noite uma coluna de fogo também, que os protegia e aquecia. De noite a lua, lá no Oriente Médio, o sol é quentão, e à noite, esses climas desérticos, as noites são geladas, né? O povo de Deus estava cuidado pelo Senhor, constantemente. Então ele afirma, o Senhor, pessoalmente é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita, não sai do teu lado. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal. Aí a gente chega realmente onde eu queria chegar. Eu acho que isso aqui é central nesse texto. O Senhor te guardará de todo mal. Aí deixa eu perguntar para vocês, não tem acontecido coisas ruins com a gente, não? A vida do crente é perfeita? Problemas têm acontecido com vocês, porque comigo acontecem. Há sempre alguma coisa, ou que eu tenho medo, ou que verdadeiramente está acontecendo. Eu lembro de um pastor que uma vez pregando, ele dizia assim, aqui nesse lugar, existem pessoas que não estão com problemas agora, mas vão ter problemas num futuro próximo. Tem também gente que está vivendo lutas agora, está vivendo os seus problemas nesse momento e está aqui clamando ao Senhor por misericórdia. E tem pessoas que estão olhando para trás porque acabaram de sair das lutas que estão vivendo. O próprio Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições. Como é que o salmista pode afirmar? Talvez tenha a ver com confissão positiva, será que é? O Senhor te guardará de todo mal, meu irmão. Agora não vai acontecer mais nenhum mal com você, não é? Deixa eu afirmar, o Senhor nos guarda de todo mal. Essa afirmação precisa ser compreendida com o conceito correto do que é mal na Bíblia. Mal não são as lutas que nós vivemos. Mal é qualquer coisa que não esteja nos planos do Senhor. Ele escreveu, o Salmo 139 fala, ele escreveu a nossa história. Ele diz assim no versículo 16, os teus olhos me viram uma substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles havia ainda. Romanos 8:28 afirma, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Se é assim,
Eu não tenho mal na minha vida mesmo. Aquilo que muitas vezes nós chamamos de o mal, não é o mal, é plano. É algo providenciado pelo Senhor para tratar a nossa vida, assim como aconteceu comigo no passado. E vai continuar acontecendo durante toda a minha vida. Quando nós olhamos para os montes e clamamos por socorro, nós temos o socorro certo. Nós temos um guarda que não cochila. Nós podemos afirmar na nossa própria vida que esse Deus nos guardará de todo o mal. Então eu olho e posso ver os problemas que virão, os problemas que eu vivo hoje, ou aqueles que eu acabei de passar, como plano de Deus. Deus no caminho, Deus no início, no meio e no fim da minha vida. O que quer que seja, o que quer que aconteça, seja agradável e feliz, seja desagradável e cheio de lágrimas, é plano, porque Ele faz com que todas as coisas cooperem para o meu bem, para o nosso bem. Nós vamos passar por lutas, mas nunca sozinhos. Tem alguém que nos toma pela mão. Eita, eu nem tinha visto que tinha água aqui. E vai nos guardar. Eu lembro de uma vez, centas vezes. Pelo menos eu sinto assim, que foram centenas de vezes, que eu tive que levar meus filhos para vacinar. Quem aqui já tomou vacina, levanta a mão. Não é bom? Quem disse que é uma delícia, diga amém. Não dói. Sabe o que foi que eu fiz com os meus filhos? Eu segurei cada um deles, botei no colo, segurei pelos braços e pelas perninhas, e veio um enfermeiro ou uma enfermeira malvada assim, com uma agulha na ponta de uma seringa para furar eles. E eu deixei. Eles só tomaram aquela vacina porque eu deixei, eu levei meus filhos para serem furados por uma enfermeira ou por um enfermeiro. Por quê? Porque o bem deles estava naquela dor. É por isso que a Bíblia diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. A gente só precisa amar a Deus, porque evitar a furada a gente não consegue evitar. Evitar a dor a gente nunca vai conseguir. Não é possível. E quando a gente está passando pela dor, a gente está passando no colo do nosso Pai, que está impedindo com que qualquer tipo de providência que eu pudesse tomar para que eu não passasse por aquilo aconteça, dê certo. Quem sabe se eu me esconder debaixo da cama, não adianta, meu Pai sabe onde eu estou, e Ele vai me levar para tomar vacina, porque aquilo é bom para mim, ainda que seja muito ruim a hora de tomar a vacina. É ruim passar pelas lutas, mas você já viu pessoas que foram guardadas ou super protegidas pelos pais, como é que elas são? Elas nunca crescem, até aparece barba no rosto deles, eles ficam grandes, mas eles são criança ainda. Por quê? Porque na hora que acontece alguma luta, a mãe e o pai, não, meu filho não. Eu lembro que o Colégio Agnes uma vez me chamou para ser capelão lá, acabou não dando certo, eu não ia conseguir ser capelão, eu não consigo fazer mais que uma coisa,
Só uma coisa de cada vez eu consigo fazer. Então, se eu fosse capelão, eu não seria pastor na igreja. Se eu fosse pastor da igreja, eu não conseguiria ser capelão. Eles iam me demitir. Antes que eles me demitissem, eu me demiti, né? Eu disse, não dá. Mas uma coisa interessante, dona Edna Bahia falou para mim, tem por exemplo, pastor, a gente precisa de um pastor aqui, porque nesse momento tem uma mãe que está trazendo muita dificuldade para a gente. O que foi que houve? O filho dela estava fazendo bagunça na sala e a professora mandou o filho dela para a secretaria, para a coordenação. E aí ela veio irritada, ela veio brava e disse assim: vocês constrangeram o meu filho, envergonharam ele na frente de todo mundo. Essa professora, ela vai ver o que é bom, viu? Eu vou processar a escola, vou processar ela. Agora eu posso não processar. Se vocês demitirem essa professora, aí eu não processo. Veja, esse filho, ele já tem um endereço certo, não é? Ele já tem problemas guardados para ele, criados pelos próprios pais dele, que deveriam amar a ele e deixar ele passar pela frustração, para aprender a viver, para crescer um adulto, maduro, saudável, bom da cabeça. Deus sabe o que é melhor para a gente. Os pais da gente não são legais, não amam a gente, não sabem o que é melhor para a gente. Deus sabe mais ainda. E tudo que eu passar aqui na terra, tem o cuidado dele. Tem uma frase de um pastor chamado Gavin Levi Aitken, é esposo de Eleni Vassão. Ele disse assim: Deus é o administrador das adversidades. Adversidades são problemas, são dificuldades, são coisas ruins que acontecem. Todas elas têm um administrador: Deus. Ele está dirigindo tudo e fazendo com que tudo coopere para o meu bem, para o bem de vocês. Que bênção, não é? Então, tudo isso por causa dessa afirmação: o Senhor te guardará de todo mal. Mal é tudo aquilo que não faz parte do plano de Deus. Eu sei, o que não está no plano, não acontecerá comigo. Guardará a tua alma, é o resultado disso. Ou seja, se eu sei que Deus é o meu guardador, é aquele que cuida de mim, que administra as minhas lutas, os meus problemas, a minha alma está guardada. Pensando aqui em alma, até no sentido de quem sou eu, do meu ser, do meu coração. Ele vai guardar a minha alma com todas essas afirmações e outras mais em toda a sua palavra, que me ensinam e fazem com que eu passe pelos problemas com saúde. Até agradecendo a Deus eu posso passar por problemas. Lembra do apóstolo Paulo? Eu aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Ele sabia passar por falta de coisa, falta de dinheiro, falta de comida, falta de agasalho, qualquer coisa, e também ter tudo isso. Ele vivia contente em toda e qualquer circunstância, porque ele via Deus em todas as partes, em todos os momentos da vida dele. Ele sabia que era Deus, pessoalmente, quem estava guardando ele. Ele vai sempre guardar a nossa alma. As certezas da palavra vão ser a certeza da nossa saúde mental. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém.
A gente sai de casa, né? O povo de Deus saía, estou guardado. Eu volto para casa guardado pelo Senhor. Nós sairemos depois do culto para casa cuidados por Ele. Nós voltaremos e entraremos em casa com o Senhor dirigindo a nossa vida. Nada fora do controle dEle nos acontecerá. Ê Deus maravilhoso. Mas diga para mim, não é uma bênção ser crente? Não é massa? Não é bom demais? Tem um cântico, eu vou cantar ele, se vocês conhecerem, ele é bem antigo, do tempo que a gente era pequeno, lá na Igreja das Graças. Ensina-me. Deixa eu pegar ele aqui. Nós somos felizes no Senhor, não nas circunstâncias. Ensina-me a entregar meus caminhos em tuas fortes mãos e simplesmente nelas descansar. Ensina-me que o teu amor, Senhor, nunca falhará, insistirá em me fazer feliz. E se eu cair, não desistir, e até desanimado me prostrar, sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Sentirei teu braço forte, ouvirei tua voz de amor, teu Espírito me faz ressuscitar. Ensina-me que tudo coopera para o meu bem. Ensina-me, ensina-me, ensina-me a viver. Ensina-me, ensina-me,